Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no meu canal do YouTube. E vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula sobre flexão oblíqua composta. E o combinado para a terceira aula foi criar uma macro dentro do Excel, ou seja, criar ali uma linha de código, um programinha dentro do VBA, que vai executar para nós de forma automática a iteração. Ou seja, ele vai incrementar o valor do x, incrementar o valor do ângulo automaticamente, para resolver aí a nossa flexão oblíqua. Vamos lá para o Excel para a gente ver como é que faz isso. Muito bem. Aqui no Excel nós terminamos a aula nesse ponto, em que eu havia encontrado aqui o valor de menos 67 para o x0 e um ângulo de 70,5 para o θ. E que esse valor eu disse que resolvia o problema para a excentricidade 20 e 12,5, a excentricidade positiva. Tranquilo. Eu resolvi o problema porque eu já sabia o valor. Então ficou muito fácil para mim chegar aqui, colocar menos 67,70 e achar que é o resultado com 1% de erro. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele procure para mim esse valor automaticamente. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar algumas variáveis aqui que vão ser auxiliares para o programinha. Então, eu vou criar 3 variáveis importantes aqui. Essa aqui eu vou chamar de precisão. O que é a precisão? É o valor da precisão que eu quero. Eu quero uma precisão de 10%, 20%, 0,5%. Então, eu vou definir para o computador qual a precisão que eu quero. Então, ele vai ter que olhar esse valor que está aqui, comparar com esse que está aqui, e interromper o processamento quando esse valor for menor do que esse aqui. Uma outra variável que eu vou colocar aqui, eu chamei de step x0. Pode dar o nome que você quiser, Eu chamei de step x0 porque é o passo, de quanto em quantos centímetros ou milímetros eu quero que o computador ande com a linha neutra. Tanto para a direita, por exemplo, positivo, quanto para a esquerda. Ele vai incrementar esse valor aqui, do ângulo, do x0 aqui, para a direita ou para a esquerda, com base nesse step aqui, É de 1 em 1, é de 0,1 em 0,1. Quanto menor esse valor aqui, mais tempo ele leva para achar o valor do ângulo, o valor exato que eu estou procurando. Então, é ideal começar com valores um pouco maiores, para a gente ter uma noção mais ou menos onde é que está a linha neutra, para depois ir refinando aí o cálculo. Tá ok? Vou fazer o mesmo com o ângulo aqui. Ele vai rodar o ângulo para mim de 0 até 90 graus. Sempre vai ficar rodando a linha neutra, de 0 a 90. Olha, mas com qual step? De meio grau? De 1 em 1 grau? De 10 em 10 graus? Então, eu defino esse step aqui também. Ok? Esse inverter a gente já viu na aula passada, para inverter lá o momento, compressão e tração. E vou criar aqui também mais 2 variáveis, que eu vou chamar de iniciar x0 e iniciar θ. Por que essa variável aqui? Porque às vezes o programa demora muito para achar o valor. E eu quero refinar para achar com uma precisão maior. Então, eu posso refinar colocando aqui o valor de início para ele. Vou dar um exemplo aqui. Eu sei que o resultado exato desse valor aqui é menos 67, 70,5. Vamos supor que eu estou trabalhando no computador aqui e eu achei o valor com 10% de erro. Por exemplo, 60 e menos 60 e menos 50 e 70 graus aqui. Por exemplo. Eu já posso vir aqui e colocar com ele. Então, você vai começar do menos 60 e já vai começar dos 70 graus. Isso vai agilizar o processamento do computador. Aí eu posso refinar aqui, por exemplo, trabalhar com 0,5% e aqui 0,1, por exemplo, ou menos 0,1. Posso trabalhar com um ângulo também variando de 0,1 em 0,1. Eu consigo refinar o meu resultado e agilizar o processo, dando para ele um espaço menor para trabalhar. Ao invés de ele sempre ir no 0 até o menos 67, ele já começa do menos 60. Então, isso vai fazer com que ele rode mais rápido o processamento. Ok? Deixa eu fazer o programinha aqui para rodar, você vai entender melhor na hora que estiver executando. Muito bem, então, definido então essas variáveis auxiliares, eu já posso criar o programa, criar a macro. Como é que eu faço isso? Eu tenho que entrar no ambiente programável do Excel. Então, você vai digitar Alt F11, ele vai abrir uma janelinha
janelinha do VBA lá, ó, Microsoft Visual Basic for Applications. Então, o VBA ele vem dentro de todos os programas do pacote Office. Então, no nosso caso aqui, ó, eu vou escolher qual planilha que eu vou trabalhar com ela. A planilha é a videoaula, aqui, ó, planilha videoaula. E vou dar um clique duplo. Ó. Ele vai abrir para mim aqui o ambiente para fazer o programa. Ok? Aí eu vou escrever uma subrotina. O programa em VBA ele é separado em subrotinas. Então, a minha subrotina inicial eu vou chamar de pilar. Só escrever, ó, pilar, dá um nome para ela. Vamos colocar minúsculo aqui. Pilar. Dá um Enter. Olha lá, ó. Ele já abriu a subrotina e fechou. Tudo que eu digitar dentro dessa subrotina aqui, ó, todos os comandos que eu digitar aqui, ele vai executar no momento em que eu vier mandar executar a macro pilar. No instante que eu falar execute a macro pilar, ele vai executar o que está aqui dentro. Ó. Vai executar essa subrotina. Tá ok? Então vamos criar aqui o nosso programinha. Ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir as minhas variáveis. E nós vamos ter aqui no programa 5 variáveis importantes. Quais são elas? Esse x0 aqui é uma variável. O ângulo θ é uma variável, que ele vai trabalhar com ela. A precisão é uma variável. O step x0 e o step 0. Então, vamos trabalhar com essas variáveis aqui. São 5 variáveis. Então, vamos voltar lá. Ó. Vou dimensionar as variáveis. O comando para dimensionar as variáveis é dim. Dim, variável x, as, eu tenho que dar um tipo de variável que eu vou trabalhar. Vou trabalhar com uma variável que trabalha com números decimais. Então, pode ser a variável single. Eu escrevo single, olha lá. Dou um Enter. Tá pronto. Dimensione a variável x do tipo single. E todas as minhas variáveis vão ser do tipo single. Então, eu posso copiar aqui, ó, fazer todas iguais. Ó. São 5 variáveis. Então, aí, ó. Vou mudar só o nome, obviamente, né? Que a variável vai ser x. Aqui eu vou chamar de A de ângulo, né? Variável ângulo. Aqui eu vou chamar de P de precisão. Aqui eu vou chamar de dx, que vai ser meu step x. Então, vai ser um dx. E aqui eu vou chamar de dA, que vai ser meu step do ângulo. Então, tá aí minhas variáveis, todas elas. Ó. A partir desse momento, eu vou atribuir a essas variáveis os valores que estão lá na planilha. Então, eu falo para o computador, ó, pegue a variável dx e ponha dentro dessa variável o conteúdo da célula, cells, a parênteses, da linha 90, coluna 8. Vamos lá para a gente ver, ó, a variável não é a dx, dx é essa aqui, ó. Olha lá, linha 90, coluna 8. Olha lá, a coluna H é a coluna 8. Foi isso que eu disse para ele. Pegue o valor dessa célula e atribua a minha variável dx. Vou fazer o mesmo com a variável dA. Mesma coisa. A variável dA, que é o step do ângulo, olha lá, ó. Aqui é 91 agora, né? 91, ó. Que é a de baixo aqui, ó. 91, ó. Linha 91, coluna 8. Vou fazer o mesmo com o x. Atribui ao x o valor da minha célula da linha 96, coluna 8. Mesma coisa lá. Linha 96, cadê ela? Aqui, ó. X. Linha 96, coluna 8. Está pegando esse valor aqui e está atribuindo esse valor ao x. A partir desse momento, eu vou colocar aqui um marcador. A gente vai entender daqui a pouquinho por que eu coloquei esse marcador. O marcador é um número de linhas, um número qualquer. Então, eu vou colocar aqui o número 10. O marcador aqui vai ser o 10. Estou marcando esse ponto aqui para voltar nele depois. E vou incrementar o meu x. Vou pegar o x que eu tenho e vou incrementar esse x. Então, vai ser x é igual ao x que eu já tenho, mais o valor do dx, né? X é igual ao x mais dx. Então, se meu x for igual a 1, se o incremento for de 1 em 1, vai ser 2.
Depois 3, 4, 5, vai incrementando o x. É um contador, né? Vai só aumentando. E vou atribuir ao meu ângulo, vou atribuir a minha variável ângulo, o valor da célula 97 lá, ó. Cells, linha 97, coluna 8. Faltou um S aqui, né? Agora deu. Olha lá, ó. Esse valor que está aqui, ó, 97, coluna 8, eu atribuí a minha variável ângulo. Olha lá. A precisão também. A minha precisão vai ser igual à minha célula 89, coluna 8. Então, se a gente for lá, a precisão aquela aqui, ó, cadê? Aqui. 89, coluna 8. Simples assim. E vou pegar o valor de x e fazer o contrário. Vou pegar o valor de x que eu tenho e vou levar lá para cima. Vou pegar o valor que eu tenho de x, que é esse valor que estava aqui, né, incrementado, e vou jogar ele aqui, ó. Como é que eu faço isso? Célula. Aí é a célula 5, né? Coluna 10 é igual a x. É igual a x. Fiz o contrário agora. Antes eu estava pegando o x e jogando na célula. Agora eu estou pegando a célula e colocando lá na minha célula o valor que eu tenho da variável, que é o x. Então eu vou incrementar o x, pegar o x, colocar lá no meu valor do x0. E a partir daí eu começo a rodar o ângulo de 0 até 90 graus. Então eu vou ter que criar um loop, né? Os programadores chamam de loop, que é um laço, né? Ele fica rodando até que um determinado critério seja atendido. Então o comando é esse aqui, ó, do until, né? Faça até que a minha célula 88, coluna 11, seja menor do que a minha precisão. Olha lá, faça, execute o comando daqui para baixo, até que a minha célula 88, coluna 11, seja menor do que a precisão. Que célula que é essa? Essa aqui, ó. Olha lá, ó. Célula 88, né? Linha 88, coluna 11. Coluna K é 11, ó. Seja menor do que quem? Do que o P, que é a precisão. Faça o que, Ronilson? Rode a linha neutra. Incremente o ângulo, né? Fique rodando a linha, inclinando a linha neutra. Então eu falo com ele, ó. Meu cells 5, 11 é igual a A. Ou seja, vem aqui, ó, e coloque nessa célula aqui o valor do ângulo. E a partir daí, incremente o ângulo. Começa a rodar a linha. Então vai ser o A, vai ser igual ao A que eu já tenho, mais o DA, mais o incremento do ângulo, mais o DA lá. Vou estabelecer um limite para ele. Vou dizer para ele o seguinte, olha. Se, if, o meu A for maior que 90 graus, só vai até 90. Então, then, goto, vá até aonde? Até o 10. Volte lá em cima no marcador. Por isso eu fiz o marcador aqui, ó. Escreva aqui embaixo loop e end sub, né? Que é o end sub já está aí. Terminou minha rotina. Então o que vai fazer? Ele vai vir aqui, vai incrementar o x e vai começar a girar a linha neutra. Essa parte está girando a linha neutra. Ó. Vai girar até onde? Até 90 graus. Ele girou até 90 graus e não atendeu a esse critério aqui, ó, não achou esse valor aqui, ele vai para onde? Vem para cá, ó. Incrementa o x de novo. E volta a rodar a linha neutra até 90 graus. Então ele fica incrementando o x e rodando a linha neutra. Incrementando o x e rodando a linha neutra. Até o quê? Até que esse valor aqui seja atendido. Que é o critério que eu dei para ele. E está pronto a nossa macro, né? Prontinha, prontinha. Do jeito que ela está aqui, vai funcionar. Quer ver? Vamos fechar. Você vem cá e fecha. Vamos criar um botãozinho para fazer a macro funcionar. Como é que cria esse botãozinho? Vem aqui, ó, na aba Desenvolvedor. Se ela não estiver habilitada no seu computador, você pode habilitar. Você entra lá na configuração do Excel e habilita. Todo o Excel tem essa parte. Vem aqui, ó, Inserir. Botão, aqui um botãozinho. Ó.
Aí ele pergunta, vai atribuir esse botão qual macro? Aí eu falo com ele, essa macro aqui, ó, macro pilar, ela lá, ó, planilha 7, macro pilar. E dá um OK. Pronto, já está aí. Quando eu apertar esse botão, ele começa a rodar aqui. Vamos fazer um teste? Vamos começar aqui, ó, com uma precisão de 10%. Eu sei que meu resultado exato, ele é negativo. Vou fazer um teste, que eu vou colocar 1 aqui, ó, positivo, só para você ver o que vai acontecer, ó. Vou colocar 1 e 1. Aqui eu vou colocar 0, que é para ele começar do 0. E vou rodar, ó. Ah, tá rodando. Não tá encontrando nada. E ele não vai encontrar mesmo. Porque o x0 aqui, ó, é negativo. Eu estou indo para o lado errado. Estou andando com a linha neutra para o lado errado. Olha lá, ó. Ele rodou, até encontrar uma incompatibilidade, né? Acabou dividindo alguma coisa por 0 aí. Na hora que a linha neutra saiu fora da seção no outro lado, ele achou um erro e mandou aí emitiu uma mensagem de erro para mim de incompatibilidade. Dividiu alguma coisa por 0, tá vendo? Nesse ponto você sabe, eu estou indo para o lado errado. Então aqui tem que ser menos 1. Aí você põe menos 1 e manda rodar de novo. Agora está indo para o lado certo. Porque eu já sabia que era menos 67, mas quando você está fazendo exercício, você não sabe. Né? Está dimensionando aí o projeto, você não sabe. Está rodando lá. Ó. Opa! Rodou e parou. Olha lá, ó. Ele parou com menos 62, 70 graus. Com uma precisão de 10%. Aqui. O erro aqui foi 10%. Ele achou que um E de X 21,93 e um E de Y 13,16. Tá ruim, né? Um erro de 10%, então muito grosseiro, né? Vou refinar então. Para refinar, eu vou usar o meu iniciar aqui, ó. Já vou começar com menos 61. E o ângulo, vou colocar aqui 69, ó. Porque eu não sei se ele está entre 69 e 70, não sei ainda. E nem sei se ele é maior do que 61,5. Eu sei que ele parou com 62 aqui, ó. Então eu ponho 61 negativo e 69. Vou refinar aqui, ó. Eu quero 1% de erro. E aqui eu quero menos 0,1. E quero que ele varie o ângulo de meio e meio grau. Pronto. Vou rodar. Olha lá, ó. Vai rodando. Opa, achou. 67,2 negativo. 70,5 é o ângulo. Com um erro aqui, ó, de 1%. Não, erro não, né? Com uma diferença de 1% do resultado exato para o resultado que eu quero. Posso refinar até mais se eu quiser. Eu posso pôr 0,5 aqui, ó. E aqui eu posso pôr menos 66. E aqui eu posso, inclusive, pôr 70. Mandar ele rodar, olha lá, ó. Com 0,5%, olha lá, ó. Achou com quase 0% de erro, tá vendo aqui? Olha lá, excentricidade 20,09. O L em Y 12,56. O correto é 20, 12,5. Tá ótimo, né? Fez isso aqui, eu venho aqui e pego o valor da minha área de aço necessária, lá, 90 centímetros quadrados. Uma taxa mecânica de armadura de 0,22. Lembra da aula passada? Eu tinha encontrado 93, né? Estava um pouquinho fora ainda do valor exato. Estava com 1% de erro. Com um valor menor de erro aqui, ó, vamos até aumentar um pouquinho aqui, quer ver? Ó? Com 0,5% certinho de erro, lá. Ele está me dando aqui um valor mais refinado, 90 centímetros quadrados, tá vendo? Vamos para o outro lado? O outro lado é menos 20 e menos 12,5. Se eu mudei o lado, eu tenho que inverter aqui, ó, o x, ó, que eu passo a comprimir o outro lado. Se eu for usar o mesmo critério aqui, ó, de 0,5%, vai demorar muito. Então eu vou zerar aqui de novo. E vou vir aqui, ó, colocar 10% e colocar aqui, ó, não é menos 1, tem que ser 1, que agora eu estou rodando para o outro lado. E aqui vai ser 1. E mando rodar lá. Estou agora procurando a linha neutra na outra excentricidade, né? Na excentricidade negativa. Olha lá, ó, 35 com 68 graus. Vou refinar, vou colocar 34 aqui e aqui 67 graus. Vou refinar para 1%. E aqui eu vou colocar 0,1, né? 0,1 e aqui meio grau. E vou rodar. Olha lá. Ó. Achou 37,3 e um ângulo de 68,5. Com um erro aí de aproximadamente 1%, né? Tá de bom tamanho, né? Observe que com a linha neutra andando para o outro lado, né? Com o momento invertendo, ele vai pedir essa armadura aqui, ó. 34 centímetros quadrados de aço. Uma taxa mecânica de 0,08. Muito bem.
Daí para lá você pode enfeitar a sua planilha, né? Igual eu coloquei aqui, por exemplo. Ó. Coloquei um botãozinho para poder colocar o X para limpar. Ó. Tudo com macro, tá vendo? Mudei o nome do botão aqui, coloquei Start. Ou seja, são perfumarias que você pode colocar na sua planilha aí para ela funcionar mais bonitinho. Vamos lá para o slide para a gente ver como é que ficou o pilar nas duas situações de cálculo, nas duas combinações. Muito bem, de volta aqui no slide. Na combinação A, a situação foi essa aqui, ó. A linha neutra andou para cá, ó, 67 centímetros e inclinou 70 graus. Está comprimindo essa região aqui, ó, como se ela estivesse comprimindo aqui o dente do U, nessa parte aqui, ó. No outro caso, na combinação B, foi o contrário. Ela andou para cá, 37 centímetros mais ou menos, e inclinou aqui em torno de 68 graus, ó. Está comprimindo aqui o fundo do pilar, nessa parte aqui, ó. Porque essa parte deu mais ferro do que a de cá, ó. Nessa aqui, ó, eu achei 90 centímetros quadrados. Na de cá, nós achamos 34 centímetros quadrados. Como eu já disse, a gente sempre tem que armar o pilar para a situação mais desfavorável. E a situação mais desfavorável é essa aqui, 90 centímetros quadrados. Vou colocar 50 barras de 16 milímetros. Nós definimos lá que era 50 barras em volta do pilar, desde o comecinho do cálculo. Eu tenho que colocar 50 barras. Se eu quiser mudar a quantidade de barra aí, eu vou ter que voltar e refazer a conta. Tá ok? Muito bem. Eu queria dizer para vocês sobre flexão oblíqua composta, sobre esse método aí que eu acho muito interessante. É isso aí. É um assunto que a gente não vê na graduação. É um assunto muito mais de pós-graduação. Mesmo assim, algumas pós-graduações, não são todas, porque realmente é um assunto complexo. Porém, é um assunto importante. Importante aí para você que mexe com dimensionamento, passar a trabalhar com uma seção um pouco diferente da seção retangular. Tá ok? Espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido. Espero também que seja útil na sua vida profissional. Te aguardo em um outro encontro nosso. Um grande abraço e até lá.